Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás. Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Deus então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no 22º domingo do tempo comum. O ano já se adianta, este que tem sido um ano tão peculiar, tão estranho para todos nós. Este ano de 2020, nós em meio a uma pandemia, reabrindo as nossas igrejas aos poucos, com muito cuidado, porque a Igreja de Cristo, ela protege a vida, desde o seu início até a sua morte natural. E é por isso que nós tomamos todo o cuidado. É por isso que aqueles que ainda não se sentem seguros e que estão no grupo de risco podem assistir à Santa Missa de casa. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Nós estamos lendo o evangelista São Mateus e neste momento do Evangelho de São Mateus, vemos que as coisas mudam um pouquinho de figura. Jesus, na semana passada, ao perguntar aos discípulos quem ele é, ouviu de Pedro a grande profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Aquela palavra linda, e Jesus disse: Feliz és tu, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E parece que hoje as coisas já mudam um pouco. Pouco depois, Jesus, aos seus discípulos, aqueles que devem saber quem ele é, Pedro disse que ele é o Messias, o esperado e enviado por Deus, mas que tipo de Messias ele é, eles devem saber antes de continuar na sua caminhada seguindo o Senhor. E aí Jesus faz este anúncio da paixão. Ele fala que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos de todos os poderosos, anciãos, príncipes dos sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitar. Estes 4 atos que fazem parte do centro da nossa vida de fé. Temos a cruz diante de nós, nas igrejas, celebramos e pregamos a cruz de Cristo, porque pela sua morte o Senhor nos salva. Este anúncio é feito para os discípulos e imediatamente Pedro, a pedra sobre a qual a igreja está edificada, começa a repreender Jesus. Claro, Pedro não queria que o seu líder fosse morto. Ele não havia compreendido o que é que Jesus veio para fazer. A grande renovação de todas as coisas que ele veio trazer por meio do sacrifício, da entrega da sua própria vida. Jesus o coloca de lado e diz: vai para trás.
Vai-te daqui, Satanás. Numa outra tradução, o seu lugar é atrás. Você é discípulo, Pedro. Pedro queria um Messias à maneira dele. Pedro queria um Messias glorioso, que trouxesse a libertação de Israel, que gerasse a libertação daquele povo naquele momento. Mas a libertação trazida por Jesus, ela era muito maior do que aquilo que Pedro era capaz de ver. Jesus não veio para libertar Israel da escravidão e da submissão ao Império Romano, como Pedro pensava. Jesus não veio libertar Israel do poder daqueles líderes injustos que estavam à frente do povo naquele momento. A libertação que Jesus veio trazer, ela era definitiva. Ela alcançaria todos os povos, em todos os tempos, muito maior do que Pedro poderia sonhar. Aí Jesus diz a Pedro: Pedro, você ainda tem muito que aprender. Você disse bem, semana passada, você disse bem, Pedro, foi o evangelho da semana passada. Você diz bem, Pedro, eu sou o prometido de Deus. Mas você, Pedro, se coloque no seu lugar. Aquilo que eu vim fazer, diz Jesus, em outras palavras, agora é o Padre Cristiano dizendo, vai além daquilo que você é capaz de imaginar. E o que isso tem a ver conosco que estamos aqui no ano de 2020, desejando que Jesus nos liberte da pandemia, desejando que Ele faça aquilo que nós queremos, que Ele resolva os nossos problemas na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos filhos, nossos amigos, no nosso trabalho, no nosso mundo. Nós que continuamos a desejar e a projetar em Deus aquilo que Deus não é. Queremos um Deus ao nosso modo, que faça o que nós achamos que Ele deve fazer. E mais uma vez a palavra de Jesus vem até nós como veio a Pedro. Pedro, vai para lá, afasta daqui. Você não está entendendo, seu lugar é atrás, me seguindo. Eu não quero só libertar o mundo da pandemia da Covid-19, mas de tantas pandemias que destroem o ser humano por dentro. Daquela que tem destruído desde o início, do orgulho que nos cega, da ambição desmedida que faz deste mundo um lugar tão desigual, das injustiças nas quais estamos mergulhados por culpa dos nossos pecados, do nosso egoísmo, da nossa falta de perdão, da nossa falta de responsabilidade por tudo aquilo que Deus tem nos dado. O Senhor quer nos trazer a verdadeira liberdade que começa de dentro para fora, libertando-nos talvez daquelas coisas às quais nós nos apegamos. Quem não tomar a sua cruz e me seguir, não vai salvar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, a tudo que acha ser certo, a tudo que você se agarra neste mundo, na sua busca desenfreada por segurança. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e venha atrás de mim, me siga. É isso que Jesus nos diz. Nosso lugar, queridos irmãos e irmãs, é seguindo o Senhor e fazendo o que Ele fez. Ele amou, Ele a todos perdoou, Ele por todos entregou a sua vida para que todos fôssemos salvos, para que todos tivéssemos acesso a essa salvação. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada a fazer a nossa parte, a pedir ao Senhor que nos ajude a viver o que Ele quer, não o que nós queremos, a viver uma igreja como Ele quer, não como eu acho que deve ser. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos esta pandemia como filhos da luz, como filhos do Pai, como irmãos e irmãs, sendo mais solidários, amando-nos mais, perdoando-nos mais. Que o Senhor nos ajude a tomar esta cruz. Que poderá ganhar o ser humano se perder a sua vida? A verdadeira vida somente encontramos em Jesus. E somente seguindo os passos do nosso Mestre, nós teremos aquilo que tanto buscamos, aquele que faz feliz os nossos corações. Assim seja. Irmãos e irmãs,